Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 14, versículos 13 a 22. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 6, versículos 30 a 45. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 9, versículos 10 a 17. A primeira multiplicação de pães e peixes. Reunindo-se os apóstolos com Jesus, contaram-lhe tudo quanto haviam feito e ensinado. Disse-lhes o mestre: Vinde sozinhos a um lugar solitário e descansai um pouco, pois eram muitos os que vinham e iam, e nem tinham tempo para comer. Então partiram numa barca para um lugar deserto. Muitos, porém, os viram partir e os reconheceram, e assim correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram antes deles. Jesus, ao desembarcar, levantando os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para lhes dar de comer? Isso dizia para os experimentar, porque ele sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não bastam para que cada um receba um pouco. Como a hora fosse já adiantada, chegaram-se a ele seus discípulos, dizendo: Este lugar é deserto e já é muito tarde. Despede-os para que procurem os sítios e as aldeias circunvizinhas e comprem o que comer. Mas Jesus lhes respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Replicaram eles: Mas não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Respondeu-lhes Jesus: Trazei-mos cá. E então mandou aos discípulos que a todos fizessem sentar em grupos sobre a relva verde, e todos se sentaram em turmas de 100 e de 50 pessoas. Em seguida, tomou Jesus os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, deu graças, partiu os pães e entregou-os aos discípulos para os distribuírem. E repartiu igualmente os 2 peixes. Depois de saciados, disse Jesus aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, os recolheram e encheram 12 cestos de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. E o povo, vendo aquele sinal, dizia: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Logo depois, compeliu seus discípulos a que embarcassem e lhe tomassem a dianteira para a outra margem, rumo a Betsaida, enquanto ele próprio despedia a multidão. Número 173. Já vos temos falado da força de que dispunha Jesus por efeito da sua potencialidade superior para atrair os fluidos de que necessitava. Pela ação da sua vontade poderosa sobre os espíritos que o obedeciam pressurosamente, conseguiu ele, mediante transportes e o emprego de fluidos, multiplicar ao infinito a pequena quantidade de alimentos que os discípulos tinham à sua disposição.
preparados com os fluidos próprios à sua produção, os quais lhes davam as necessárias propriedades nutrientes, aqueles alimentos satisfaziam às exigências da matéria, bastando uma diminuta porção deles para saciar a fome mais devoradora. Para que a multidão ficasse saciada, não bastaria que o Cristo quisesse. Sem dúvida, e para isso não lhe seria preciso mais do que reunir em torno dela os fluidos convenientes que, sendo aspirados, fariam cessar as exigências do estômago. Era mister, porém, que diante daqueles observadores materiais um efeito físico se produzisse. A multiplicação dos pães e dos peixes causou impressão muito maior do que houvera causado a vontade de Jesus atuando nos homens. Para os apóstolos, os discípulos e a multidão, foi com os pedaços em que Jesus dividiu os 5 pães e os 2 peixes, pedaços que, multiplicados ao infinito, ele entregou aos apóstolos, e estes distribuíram pelo povo, que todos se saciaram, dando ainda, depois de estarem todos satisfeitos, para encher 12 cestos. Foi isso que todos viram. Esse o fato que se passara à vista de todos, o fato de que todos eram testemunhas e do qual todos haviam participado, desde que comeram os pedaços dos 5 pães e dos 2 peixes, partidos pelas mãos de Jesus e distribuídos pelos discípulos. Foi isso, e só isso, o que viram, o que podiam atestar e atestaram. Por lhes ser incompreensível e inexplicável, dada a ignorância de todos, dos apóstolos, dos discípulos e da multidão, relativamente à origem, às causas e aos meios ocultos que o produziram, o fato da multiplicação dos pães e dos peixes foi por todos considerado um milagre. Foi e ainda o é pelos que se conservam estranhos à nova revelação. Alguns homens de coração simples e de espírito humilde acreditaram na sua autenticidade sem o compreenderem, firmados no testemunho dos apóstolos, dos discípulos e da multidão, e na fé que lhes inspira a narração evangélica baseada naqueles testemunhos. Os outros ou fingiram acreditar por não ousarem negá-lo, ou negaram e rejeitaram abertamente, encastelados na sua orgulhosa ignorância, pela simples razão de não o poderem compreender e não saberem explicá-lo. E sem a nova revelação, que vos vem iniciar nos segredos de além-túmulo, na ciência espírita, que vos vem mostrar a origem, as causas e os meios ocultos por que se operou a multiplicação dos pães e dos peixes, este fato não seria ainda para vós um milagre? Porventura vedes o que a todos os momentos se passa em torno de vós no mundo espiritual? Sem a nova revelação que vos trazemos, saberíeis que aquela multiplicação se produziu pela ação espiritual e pelo emprego de fluidos, uma vez que a ciência é impotente para comprová-la, por isso que não vê, não observa, não descobre senão com os olhos carnais. Saberíeis quais os meios ocultos que, com o auxílio daquele emprego, serviram para efetuar a multiplicação de que se trata? Os evangelistas, que como os apóstolos, os discípulos e a multidão, não podiam compreender o fato, por ignorarem também a fonte, as causas e os meios que o produziram, se limitaram, e assim devia ser, a narrá-lo debaixo da influência mediúnica. Jesus, dizem eles, partiu com as mãos os 5 pães e os 2 peixes, os deu aos discípulos
e estes os deram ao povo. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda levaram 12 cestos cheios dos pedaços de pão e de peixe que sobraram. Estas últimas palavras indicam que Jesus partia os pães e os peixes e dava os pedaços aos discípulos, que os depositavam em cestos, onde os transportavam para distribuí-los pelo povo. Os cestos eram os que as mulheres do Oriente costumam trazer à cabeça e que servem para o transporte de frutos e legumes, assim como para abrigá-las dos ardores do sol. E muitas mulheres havia na multidão. Antes que começasse a multiplicação dos pães e dos peixes, os discípulos, cumprindo o que Jesus lhes ordenara, haviam arrebanhado e colocado junto dele todos os cestos que as mulheres traziam. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.